Quando Saturno se manifesta nos signos e casas do elemento fogo, Carneiro, Leão, Sagitário e as casas 1, 5 e 9, a sua atuação incide sobre a identidade, a expressão pessoal, a fé, a vontade e o impulso para viver com entusiasmo e autonomia. O fogo é o elemento da inspiração, da ação direta e do impulso criador. Representa a centelha do espírito, o desejo de ser e de se manifestar no mundo com propósito, paixão e brilho. Porém, com Saturno neste domínio, surge um conflito entre o impulso natural de autoafirmação e a contenção que exige maturidade, autoconhecimento e responsabilidade. O que se sente é uma tensão interna entre o desejo de brilhar e o medo do fracasso, entre a necessidade de viver com significado e o receio de não ser suficiente. A dor aqui é muitas vezes silenciosa, mas profundamente existencial. Está ligada à sensação de não ter o direito de existir plenamente ou de que a vida precisa ser conquistada a duras penas antes que se possa desfrutar dela. O fogo quer espontaneidade, mas Saturno impõe estrutura. Esta colisão entre entusiasmo e contenção pode gerar frustrações intensas no início da vida, marcadas por repressão da vontade, vergonha da própria individualidade ou medo de se expor. Em vez de agir com confiança, o indivíduo hesita. Em vez de expressar o que sente, reprime. Em vez de se lançar no mundo com fé, questiona constantemente o valor da sua existência. No entanto, não se trata de anular o fogo, mas de refiná-lo. Saturno, neste elemento, exige que a vontade pessoal seja ancorada num sentido real de propósito e que a expressão criativa não seja apenas impulsiva, mas consciente e responsável. Não basta querer, é preciso tornar-se digno daquilo que se deseja. Na primeira casa, ou em Carneiro, Saturno confronta a própria identidade. A casa 1 é o campo da afirmação do eu sou, o modo como o indivíduo se apresenta ao mundo e a confiança com que ocupa espaço. Quando Saturno está aqui, há frequentemente uma sensação precoce de inadequação, como se fosse preciso pedir permissão para existir. A coragem natural de Carneiro é substituída por timidez ou por uma compensação rígida de autossuficiência forçada. A infância, por vezes, é marcada por exigências que obrigam a crescer depressa demais ou por experiências que inibem o desenvolvimento espontâneo do ego. A autodúvida pode corroer a iniciativa e o medo do fracasso impede o risco. Mas, ao longo do tempo, esta posição pode gerar um tipo muito particular de força, aquela que vem do esforço silencioso, da construção paciente da identidade, da conquista do próprio valor, sem necessidade de provar nada a ninguém. Saturno aqui ensina que a verdadeira coragem não é gritar para o mundo quem se é, mas sim viver com integridade o que se é, mesmo que em silêncio. Na quinta casa, ou em Leão, o teste saturniano recai sobre a autoexpressão criativa, a espontaneidade e o direito ao prazer. Esta é a casa onde se brinca com a vida, onde se ama sem medo, onde se cria e se celebra o ser. Com Saturno neste território, o fluxo natural da criatividade pode ser bloqueado por medos profundos de exposição, rejeição ou ridículo. Há um receio de se destacar, de mostrar-se ao mundo e não ser aceite. Em muitos casos, a pessoa sente que não tem o direito de se divertir, de amar com leveza, de criar por prazer. A autoexpressão torna-se controlada, pesada, e o medo do julgamento externo bloqueia o brilho pessoal. Pode haver também dificuldades no amor, especialmente na juventude, marcadas por relações que exigem demasiado ou que surgem como testes de autoafirmação. A grande lição aqui é recuperar a alegria autêntica, não como um luxo, mas como um dever para consigo mesmo. A criança interior, ferida ou inibida, precisa ser resgatada, não para viver no caos da impulsividade, mas para relembrar a importância do prazer criativo como alimento da alma.
Quando este Saturno é compreendido, nasce uma maturidade artística rara, uma nobreza que não busca aplausos, mas que brilha naturalmente pelo que é. Na casa 9 ou em Sagitário, a atenção desloca-se para o plano da visão de mundo, da fé e do sentido da vida. Este é o território das crenças, das filosofias, dos ideais elevados que guiam a conduta. Saturno, aqui, pode provocar uma crise de sentido. O entusiasmo pela vida é frequentemente substituído por dúvidas profundas, uma sensação de que os ideais são inalcançáveis ou que a liberdade desejada exige um preço demasiado alto. O espírito aventureiro de Sagitário é contido por um medo do desconhecido, uma desconfiança em relação ao que não pode ser provado ou um ceticismo que mina a própria inspiração. A fé, neste caso, precisa ser conquistada através da experiência, não como crença cega, mas como confiança construída a partir de provas interiores. A busca filosófica pode tornar-se obsessiva ou dogmática, ou, por outro lado, pode ser evitada por medo de se perder. Aqui, Saturno exige que o espírito encontre raízes. Não basta sonhar com a liberdade, é necessário definir o que ela significa e aceitar os limites que a sustentam. A sabedoria que emerge desta posição é prática, firme, vivida. A liberdade torna-se um ato de responsabilidade e o caminho da verdade deixa de ser uma fuga para se tornar uma peregrinação interior. Nas casas e signos de fogo, Saturno revela que o maior desafio é manter viva a chama do espírito sem queimar-se, canalizar a vontade sem cair na arrogância ou na desistência, manter a fé sem fugir da realidade. O sofrimento neste elemento está ligado ao conflito entre querer ser e ter medo de sê-lo. Mas quando o fogo é acolhido, estruturado e alimentado com consciência, ele torna-se fonte de inspiração, coragem e integridade. Saturno aqui forja líderes silenciosos, criadores resilientes e buscadores de sentido que, após enfrentarem as dúvidas mais íntimas, erguem-se com humildade e brilho, não para se exibir, mas para iluminar o caminho com o fogo que aprenderam a honrar. Se este conteúdo tocou algo em ti, considera apoiar o canal. Subscreve, deixa o teu comentário e partilha com alguém que sintas que precisa de ouvir esta mensagem. Isso fará toda a diferença na tua ajuda.